בסוף פלג ג' תנידה משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע וצריך להבין בהתנן אבות פלג ב' ואל תהי רשע בפני עצמך. Estamos então no final do 6º capítulo, é o capítulo que nos apresentou ao lado oposto à santidade, como funciona a alma animal. E falamos que santidade representa tudo que tem bitul, tudo que tem anulação. Então, a santidade só paira em algo que se anula para Deus. Por isso que Deus diz que ele pode estar entre os pecadores, mas não entre os orgulhosos. Deus não fica entre os orgulhosos. Por quê? Porque o orgulho não dá espaço. Que santidade é oposto ao ego, é oposto ao orgulho e só paira no que se anula para Deus. E aí falamos uma frase muito forte, não tenho aqui, mas ele fala logo no final, e por isso esse mundo é cheio de perversidade, etc. Porque o mundo não se anula para Deus. O termo anular-se para Deus é muito fácil de falar e praticamente uma utopia. Porque o que representa se anular para Deus? Quer dizer fazer algo 100% por Deus. Alguém consegue fazer isso mesmo? Então dá. Um exemplo que a gente pode talvez trazer, agora eu voltei inspirado lá do 770, mas um Hassid, que ele pega o Rebbe e fala, vai lá para o fim do mundo, abre um Beit Chabad. Aquele, sim, eu vou, estou indo, começa a fazer, ele está anulado para Deus. Por quê? Porque ele está fazendo uma coisa na qual ele não tem interesse nenhum, ele não ganha nada com isso, pelo contrário, ele só tem a perder. Dura pouco, por quê? Porque a partir do momento que ele começa a ter sucesso, aí já tem o ego dele no meio. Tudo bem, mas é um exemplo que eu posso dar de alguém que realmente faz alguma coisa sem esperar nada, ou um jovem da Yeshiva. Você põe ele e fala, sexta-feira você vai andar pelas ruas colocando tefilim nos outros judeus. O jovem não sabe nem falar com pessoas que ele não conhece. Tem vergonha e tudo, mas ele fala assim, isso é uma anulação. É um exemplo. Mas a verdadeira anulação constante é só um tzadik, só um justo que consegue. O resto não dá. O que tem aí em letras menores, em hebraico, a gente não vai entrar nessa H, nessa nota, que ela é muito profunda, mas o que ela visa trazer é o seguinte. Se o Tânia, quer dizer, se o Alter Rebbe ele está falando que o mundo é totalmente perverso, então o que eu estou fazendo aqui? Certo? Porque é isso que ele falou. Que está cheio de perversidade e é mal, tudo que se faz é ruim, então o que eu estou fazendo aqui? Então nessa nota, o Rebbe explica como Deus está por trás de tudo. Não tem nada que não tenha Deus por trás daquilo. Então, estudando essa semana, tem na Parashá sobre Amalek. Amalek é o único povo que a gente tem obrigação de exterminar. Quer dizer, lembrar sempre de acabar com a memória deles, etc. E o Rebbe, numa Sihá, no estudo, ele traz que isso também vem de Deus. Quer dizer, tem coisas positivas que saem disso. Tudo tem algo de bom. Então, nessa nota, o Rebbe explica de uma forma um pouco profunda, não acho que vale a pena a gente trazer hoje isso, mas ele traz como um mundo vem depois do outro, como uma cebola, certo? Você tem várias camadas, mas no fundo a essência é a mesma. Então você tem vários mundos, cada mundo vai ocultando a luz divina até que chega aqui embaixo, mas ainda assim você tem luz divina aqui embaixo. Difícil pra caramba de enxergar. Nos mundos mais superiores, você tem um acesso muito mais fácil ao que é espiritual. Você sente Deus. Aqui é muito difícil. Aqui a gente sente Deus raramente, assim, num despertar, no Yom Kippur, ou quando a gente vê um pôr do sol fora do normal, e isso inspira a gente em pensar em Deus. São momentos, mas eles existem. Por que eles existem? Porque a verdade é que tem espiritualidade em tudo no mundo. O que acontece? Quando algo é anulado para Deus, então você enxerga a espiritualidade constante nele. Então você pega um tzadik, eu vou falar do Rebbe, mas todos os tzadikim, você nota neles Deus. Não que eles são Deus, claro, não pode falar uma coisa dessa, mas você nota que existe uma conexão constante com Deus. Então ele faz gestos, tem até, eu acho que já falei uma vez sobre isso, uma vez que o Rebbe tossiu.
E depois perceberam um ponto que o Rebbe tossiu, o Rebbe estava tirando uma ocultação. A tosse do Rebbe não é que nem a minha. A minha é porque eu não me agasalhei à noite. Uma tosse de um Rebbe quer dizer, tem alguma coisa que está impedindo algo divino de vir para esse mundo. Então, o que é a tosse na pessoa? É quando ela precisa soltar ar ou uma emoção, porque tem o emocional também. Ele precisa soltar, então ele tosse para liberar aquilo. Um Rebbe, um tzadik, ele tosse porque ele quer liberar uma luz que está vindo para o mundo. Então, em um tzadik você percebe Deus constantemente. Um justo, uma pessoa que não é normal, é mais difícil você perceber. Então, neste capítulo estamos vendo como que o mundo está cheio de coisas de klipot. Klipá é uma palavra muito importante porque vai ser repetida muitas vezes durante o Tânia. Klipá quer dizer casca. O que é a casca de uma fruta? Ela protege e oculta. Você não vê a fruta. O melhor exemplo, a melhor fruta para você falar de casca é a noz. Porque a noz tem 4 cascas. Tem a fruta, que está por fora, depois tem a casca dura, tem o que você consome lá dentro. Quem sabe num outro estilo eu trago uma noz. Você tem a noz, em volta você tem uma casca fina que você pode ou não comer. E depois você tem 3 tipos de cascas que não são comestíveis. Da mesma forma, existem cascas que ocultam a divindade. Tem 3 que ocultam completamente a divindade. E uma, que a gente vai ver no próximo capítulo, que ela joga para os 2 lados. Aqui nem a casca mole da noz. Você pode comer ou pode não consumir ela. Isso, exato. Então o Rebbe diz o seguinte, deixa eu ver aqui no teu livro. A gente vai ver no próximo capítulo. Noga é a noite quando começa o raiar do sol. Esse é o momento de Noga. Nós estamos então no segundo parágrafo. Que é? Quando começa a cair o sol. Quando começa a aparecer o primeiro raio de sol. Então, certo? Não, é que Eu já sei. eu ouvi uma coisa e escutei outra. E falei na terceira. Bobagem. Só mais um detalhe importante sobre isso, que a luz divina está nesse mundo e que tem vários mundos, etc. Para a gente compreender qual a diferença entre nós e um tzadik, imaginem um quadro. Tem 3 pessoas olhando um quadro. Tem uma criança, um adulto e um artista. O que a criança vê no quadro? As cores, é colorido, é vibrante, tem passarinhos. Ele olha a pintura em geral, que nem ele faz na escola, é o que tem no quadro. Um adulto, olhando o quadro, não é um artista, mas ele percebe o assunto do quadro. Uma fazenda. Então a criança não está pensando na fazenda, ele está pensando na flor, na casinha. O adulto, ele percebe o assunto. Um artista, ele percebe o sentimento do outro artista. Por isso que às vezes a gente vê esses quadros que a gente não dá nada, valem milhões, para mim é uma mexugás. Quem paga milhões é quem acha, pelo menos. Sim. Que entende o que o artista estava sentindo. Aí, eu não entendi a arte moderna, com certeza, para mim não faz o menor sentido. Mas, tá bom, eu não sou artista. Quando um tzadik olha para o Deus que está no mundo, na realidade, ele é o artista. Quer dizer, ele é alguém tão conectado com Deus que ele meio que entende o que Deus quer por trás daquilo. Uma boa pessoa normal, uma pessoa normal, ele, quer dizer, deixa eu arrumar aqui, é normal. Então, um adulto, o que ele vê, quer dizer, quem é comparado com um adulto, é uma pessoa que é boa. Não é um tzadik, não é um justo, não é um perfeito, mas é o que eu diria, somos todos nós. Então, entende o assunto geral do quadro, quer dizer, entende que tem Deus no mundo, entende, mas tem que ir atrás para não só entender, mas captar a essência. E a criança seria o pecador. Quer dizer,
De vez em quando ele vê um lapso de Deus aqui e ali. Certo? Mas a realidade é que tem para todo mundo. Agora, as klipot, essas cascas, são o que ocultam o Deus que está nisso. Então, um grande tzadik, ele consegue ver Deus sem essas klipot, sem essas cascas. Já uma pessoa normal, é difícil. E nem em tudo, ele vai conseguir encontrar Deus. Então, o Tânia diz o seguinte. Essas klipot são divididas em 2 níveis. Uma abaixo da outra. Interessante que toda vez que o Rebbe, no Tânia, fala sobre coisas boas, ele fala uma acima da outra. Quando fala sobre coisas negativas, ele fala uma abaixo da outra. Certo? Porque esse é o caminho do que é negativo, sempre descer. E ele vai começar explicando as 3 inferiores. O nível inferior são as 3 klipot, atmeot, veraot, gamri. São klipot que são negativas. E eles não têm bom. E ele traz, da visão de Yechezkel, que é Ruach Se'ara ve'anan gadol ve'esh mitlach kachat, ele fala, lá ele menciona sobre 3 coisas que pretendem destruir o povo de Israel. E ele diz que tem, então, um vendaval que vem do norte, e tem uma nuvem muito forte, e tem um fogo também muito poderoso, que são 3 coisas que buscam destruir. Quem lembra, lá no começo, nós falamos sobre os 4 materiais fundamentais. Água, terra, fogo e ar. Aqui ele traz 3. Ele traz do vento, que é o vendaval. Ele traz da nuvem, que a nuvem é feita de água. E tem do fogo. Por quê? Porque o que é terra, ele não traz a terra, porque o elemento terra, ele é, na sua essência, mais positivo. A gente vai ver daqui a pouquinho por quê. Então, dali, do termo usado por Yechezkel, ele diz que tem 3 coisas que são ruins mesmo. E delas vem o que tem no mundo geral do mundo. Ele vai trazer o exemplo dos seres humanos, dos animais e dos vegetais. Então dali vem todas as almas das nações do mundo em seus corpos. Certo? O que quer dizer isso? Aí nesse momento já começa a agitar. Como assim? Então as outras nações são 100% ruins e tudo. Eu fui pesquisar, porque é uma coisa que geralmente levanta a antena. Como assim? Então só judeu é bom, quem não é judeu não é? Claro que o Alter Rebbe nunca vai escrever um livro para provocar antissemitismo, nada. O que ele traz aqui em relação à santidade, em relação ao que é Deus habitar, a gente falou onde que Deus habita, onde tem anulação, para o judeu é muito mais fácil se anular para Deus. Por quê? Porque o judeu já passou por isso. Quando Deus entregou a Torá, está escrito que naquele momento o povo se anulou completamente. Eles viram uma visão tão poderosa de Deus que eles conseguiram se anular. E essa anulação que aconteceu lá atrás é mantida, é passada de geração em geração para todos. Por outro lado, tem coisas muito interessantes que a gente pode aprender de um goi. O Talmud diz que um goi consegue fazer tchuvá muito mais fácil que um judeu. Um goi consegue retornar ao caminho bom mais fácil que um judeu. Por quê? Porque o judeu, por conta dele estar lidando com as mitzvot divinas, então ele tem uma oposição muito ferrenha, o Yetzer Hará dele. Por isso que a gente vê que quando uma pessoa vai se converter, vem na sinagoga, se falar que tem que passar 5 horas por dia na sinagoga, vai ficar 5 horas por dia. E vem, e todo o tempo todo. Quando converte, isso é natural, não é natural, quando converte, dá uma diminuída. Por quê? Porque a partir da conversão, começa a oposição. Quando um homem ele vai se converter, ele põe tefilim para treinar antes, ele não está cumprindo uma mitzvah. Ele está treinando. Quando ele converteu, agora ele tem que começar a colocar. Aí que pega, aí que vem a preguiça. Então, pode esperar que a batalha ainda virá. Outra coisa interessante a gente vai ter daqui a pouco no Yom Kippur. Yom Kippur, à tarde, nós lemos sobre o Jonas, o profeta Jonas. Deus mandou ele para a cidade de Nínive avisar que eles iam ser destruídos.
E Jonas, que ele fala, não vou. Por quê? Porque ele falou, eu sei que se eu chegar lá e falar para o pessoal que eles vão ser destruídos pelos pecados, eles vão fazer tchuvá. Eles não eram judeus. E aí vai ser uma acusação contra o povo judeu, que o povo judeu, quando o profeta fala para o pessoal se arrepender, ninguém se arrepende nem nada. Por que isso? Como que o profeta tinha tanta certeza? Porque um goi, ele faz tchuvá mais fácil. Tudo bem, ele vive a vida que ele quiser, ele pode comer o que ele quiser, sem problema nenhum. Um goi pode comer porco, carne com leite, não tem problema nenhum. Mas se ele faz uma má ação e ele quer se arrepender, para ele é mais fácil. É mais fácil do que para um judeu. Por isso, tchuvá, a gente de certa forma pode aprender de um goi. Então, isso que o Alter Rebbe está falando aqui, que da origem dos corpos, etc., das nações, é em relação à santidade. Que é mais difícil para a santidade habitar dentre as outras nações. Não quer dizer que as outras nações, por isso, podem pecar. A gente sabe das 7 leis universais, que são importantes para o mundo ter uma continuidade. Para o mundo, Lashevet Etzara, o mundo foi criado para ser algo habitável, ter uma sociedade. E isso está nas mãos dos goim. Então eles têm uma missão muito importante. Aqui o Tânia está explicando sobre as tripócritas. Anular-se, a Torá é um caminho para isso. Certo? Se anular, que nem Avram Avinu, não acho que está nas nossas mãos isso. Isso é por isso que está no Sefer Tânia, que é o livro dos Beinonim, dos intermediários, que somos todos nós. É o nosso potencial. Ele não está exigindo uma anulação total constante. Dá, de vez em quando dá. Vale a pena entrar um pouquinho mais nesse conceito de anulação do seguinte. Eu falei que para um judeu é muito mais fácil se anular do que para um não judeu. Mas a verdade é que é muito mais fácil relativo. Porque é extremamente difícil. Eu gosto muito de trazer Viktor Frankl. Tem, na psicologia, tem várias linhas. Tem Freud, que fala que o homem está constantemente em busca de prazer. Viktor Frankl fala que o homem está constantemente em busca de sentido. Então, de certa forma, bem resumido, Freud compara o ser humano com o animal e Frankl compara o ser humano com os anjos. No sentido que o homem está constantemente buscando algo que signifique mais do que ele mesmo. Tem outra que fala que o homem está constantemente buscando poder, mas não vamos entrar nisso. O Rebbe falou que deve se divulgar Viktor Frankl. Então deixa eu te perguntar. Como ele aprendeu isso? Ele aprendeu na guerra, ele viu pessoas que eram completamente desinteressadas de si mesmas e focavam na vida que teriam depois, quando saíssem dos campos, na família que ficou. É muito bonito, vale a pena ler a obra dele, a história dele nos campos. Viktor Frankl representa a anulação? Se eu disse que para ele, o homem ele está em busca de sentido, assim se chama o livro dele, o homem está em busca de algo maior do que ele. Isso é anulação ou não? O que o Victor escreve é alguém em prol do outro. Fala, Rabino. Eu tenho só o seguinte, essa anulação não te anularia o livre-arbítrio? Sim. Se a anulação anularia o livre-arbítrio, sim. Mas para você chegar nisso, tem que trabalhar muito. O que quer dizer anular o livre-arbítrio? Significa você sentir Deus, você sentir ou entender que tudo que Ele quer é a verdade pura, automaticamente você não tem livre-arbítrio. Mas é muito difícil chegar nisso. Agora, por que eu trouxe Viktor Frankl? Porque se você comparar com Freud, ele eleva muito a pessoa, mas ainda assim a pessoa é egoísta. Por quê? Eu estou em busca de sentido. É muito melhor do que Freud, eu estou em busca de prazeres. Mas ainda assim, é o que eu busco. Então a gente tem um exemplo muito interessante na Torá de Kibud Avayim, de honrar pai e mãe. Quem foi a pessoa que melhor cumpriu Kibud Avayim na Torá? Não vou entrar nos sábios, Guemará, nada. Esaú. O perverso Esaú que queria matar o Yaakov. E são nossos inimigos até hoje. Ele representa honrar pai e mãe. Por quê? Porque ele realmente honrava o pai. A mãe eu não sei, mas na Torá ele honrava muito o pai. De forma muito intensa, a tal ponto... Ele honrava muito o pai, a tal ponto do Jacó
temer encontrar ele por conta do mérito dessa mitzvah. Quer dizer, ele falou, se ele batalhar comigo, essa mitzvah é tão grande que pode ser que ele ganhe a batalha. Mas sabe por que ele honrava o pai? Porque ele falava o seguinte, deixa eu honrar meu pai muito bem. Meus filhos vão ver isso e vão me honrar também. Então, vejam bem, ele cumpria algo muito bem e muito bom. Mas ainda assim, tinha o interesse dele. Que depois de alguns anos, os filhos honrariam ele da mesma forma. Então, claro, a gente foi para o extremo do Esav, mas a verdade é que uma pessoa querer mais sentido na vida Também. não é um bitul, não é uma anulação completa. A anulação completa é quando a pessoa chega num ponto que ele fala, não tem eu. Entendeu? É só Deus. É factível? Eu diria que não. Porque... Hã? Não é prático. Não. Para um tzadik, sim é. Para um tzadik, um Avram Avinu que se jogou numa fornalha, o Daniel que se jogou lá na jaula dos leões, isso é uma pessoa que está totalmente desinteressada em si mesma. Mas não é para muitos. É para muito poucos. Agora eu te pergunto, desculpa. O que o sujeito ganha com isso? Aqui na vida física. Se anular? Se anular totalmente como esse tzadik. Que se entrega totalmente a um zero. Se entregar, primeiro que não é ser zero, mas Não. deixa eu te responder com uma pergunta. Sim, E quem disse que tem que ganhar aqui na vida? não, mas você está aqui para poder usufruir, tem prazeres também. Desculpa. Ou não. Ou não. Ou você está aqui também. Ou você está aqui para Uma vez, É meio polêmico. a anulação, vamos lá, a anulação não quer dizer que a pessoa vai sofrer. Deixa eu te perguntar uma coisa, Moisés. Uma pessoa nasceu para comer churrasco? Vamos lá, vamos continuar. Eu sim. Fez a pergunta, vamos. Eu comia churrasco. Uma pessoa vem para o mundo só para ter prazer? Quer dizer, Deus, o Todo-Poderoso? Mas ela precisa dos prazeres também. Mas ninguém falou que não. Por isso que a gente está trazendo a anulação total são para alguns indivíduos. Para esses indivíduos, é impensável. Mesmo no mundo dos prazeres, cada um tem um tipo de prazer que ele gosta. Claro, tem pessoas que têm prazeres em coisas que para mim é impensável. E não precisa ir para coisas pecaminosas. Tem gente que gosta de pular de paraquedas. Para mim é impensável. Para ele vai falar, eu vim para o mundo para pular de paraquedas. Aí é que tá. A pessoa não vem para o mundo para pagar contas. Está escrito que a pessoa vem para o mundo para trabalhar. Para trabalhar quer dizer o quê? Não é só o trabalho, é transformar o mundo. Como que uma pessoa consegue fazer isso da melhor forma? Então tem aquele que é a pessoa normal, ele sim tem que ter prazer. Porque a gente já falou isso em outras aulas, que a pessoa tem que ter prazer, mas com um propósito. Então, se eu vou comer no Shabbat um tchum gostoso, por que eu estou comendo? Só porque é gostoso? Não, eu estou tendo prazer para poder santificar o Shabbat. Porque é assim que o Shabbat é santificado. Eu vou ficar com minha esposa? É para eu esquecer que existe... Vamos lá, é para esquecer que existe prazer? Claro que não. Mas por que eu estou com ela? Para ter shalom bayit, para ter filhos, porque existe a mitzvah de dar prazer para a esposa. Isso é uma mitzvah muito importante. Inclusive, se o marido se nega a isso, a esposa pode levar ele num tribunal. Então, eu não estou demonizando o prazer. Mas a verdade é que se uma pessoa alcança um nível no qual o prazer não seja fundamental para ele é uma pessoa mais elevada. Então tem gente que busca prazer em tudo, tem gente que busca... Então, você vê em crianças... Eu vou trazer... Outra vez a pessoa tem um prazer justo nessa Eu vou trazer as crianças de volta. Você olha para uma criança e um adulto na hora de comer. Muitos adultos se comportam que nem crianças. Mas... Você olha, eu vejo com meus filhos. Eu não gosto disso, não vou comer nada. Como assim? Um adulto sabe que ele tem que comer para viver. Uma criança, para ele, isso é uma coisa que tem que tirar das crianças. Essa educação de que a comida é para ter prazer. Não é para ter prazer. É bom ter prazer junto com a comida? Sim. Mas se um dia só tem arroz com feijão e você não gosta, você vai comer do mesmo jeito. Porque um adulto sabe que ele tem que ter energia, etc. E agora, tem adultos que não.
que ele só vai comer se ele tiver prazer, e ele vai comer, e os vikings, eu acho que faziam isso, que eles comiam e tiravam para fora para poder comer mais. E aí que tá, então o que você vê? Nesse tipo de pessoa, o prazer é tudo. Mas eu não me refiro aos extremos, eu me refiro ao meio. Não, a gente vai aos extremos para poder entender que existe um meio de campo. O Tânia não vem agora falar que a pessoa não pode ter prazer nenhum. E mais para frente ele traz, de vez em quando, ele traz principalmente da comida do Shabat, porque no Shabat é uma mitzvah ter o prazer. Mas você imagina, tinha um tzadikim que nem no Shabat tinha um prazer. Ah, uma mitzvah. Mas para eles comer uma comida melhor não significa nada. De novo, a gente falou já na aula passada que, de acordo com a idade, a maturidade da pessoa, não a idade, a maturidade, o prazer ele se torna algo mais refinado. Uma criança tem prazer de brincar com a fralda, e um adulto tem prazer de brincar com coisas mais caras, mais delicadas, mais intelectuais, muitas vezes, assim espero. Então, você vai refinando. Existe o adulto que os prazeres normais não são prazer para ele. Por isso mesmo, Moishe, por isso mesmo que eu falei que num tzadik, num justo, você percebe a santidade e numa pessoa normal não. Ah, essa pessoa normal é ruim? Não é. Mas, uma vez que ele não tem tanta anulação para Deus, então a santidade não reflete tanto nele. Bekitsur, só para resumir bem, para Moishe ficar tranquilo e tomar cervejinha no Chaves. É para ter prazer. É para ter prazer. Está escrito que as matriarcas chamavam os maridos, não era só para ter filho, é porque queriam ter. É para ter prazer, não está errado. Não está errado. Só tenha prazer com propósito. Tá? Não. Isso também é difícil, mas tudo bem, vai, vamos lá. Depois temos. Então ele falou do mundo dos falantes, é assim que se chama em hebraico, Medaber, os seres humanos. E as outras nações, a gente foi para Tchuvá, etc. Depois temos coisas que vêm dessas três clipot no mundo dos animais, que são os animais não kasher. E depois temos, no mundo dos vegetais, todo vegetal é kasher. Não. Tem vegetais que não podem ser consumidos. Orlá, que é uma árvore, você plantou uma árvore, nos 3 primeiros anos você não pode consumir esses frutos. A origem, a energia deles vem dessas 3 clipot. E também, por exemplo, Kilaim, também é essa semana, apareceu essa semana, se não me engano, que é você plantar 2 tipos de sementes diferentes juntas. Se você plantar trigo com semente de uva, isso é proibido, isso chama Kilaim, e você não pode consumir aquilo. Na verdade, se um goi plantou no terreno dele, você pode. Mas um judeu não pode, em nenhum momento, plantar e consumir dele mesmo. O Tânia, ele traz do reino vegetal, animal e humano, ele traz exemplos de coisas que vêm dessas 3 clipot. O que quer dizer algo que vem dessas 3 clipot? É algo que nunca vai ser usado de forma positiva. Você não tem como usar um animal não kasher de forma positiva. Ainda assim, não podemos esquecer que tem luz divina dentro dele. Ele tem uma vitalidade divina, mas como falamos na semana passada, Deus dá não de tão bom grado. Mas sim, o mundo precisa disso para continuar. Interessante, por que ele não traz do mundo mineral? Porque o mundo mineral é a única coisa que naturalmente não é proibida. Uma pedra nunca vai ser proibida, a não ser que um ser humano pegue essa pedra e torne ela numa idolatria, por exemplo. Aí sim ela é proibida, naturalmente não é. Os outros 3 reinos têm coisas que naturalmente são proibidas. O porquinho sempre vai ser proibido. A orlá, esse fruto dos 3 anos, sempre vai ser proibido e ponto final. Logo, a gente chega à conclusão que o mundo mineral ele é mais fácil de ser santo. Por quê? Porque ele está anulado. O mineral é o único que você pode fazer o que você quiser com ele. Ele não vai reclamar. A planta vai reclamar. Como reclama? Ela morre. Ou ela pode não crescer. Se a planta num lugar ela não vai crescer, ela é rebelde. A pedra onde você colocar, ela vai ficar. Naturalmente ela vai ficar lá. A água tem a natureza dela de descer sempre, ponto final. E por isso, uma vez que o mundo mineral ele é mais anulado aos outros, então a fonte dele é mais sagrada do que a fonte dos outros reinos. E a fonte do mundo mineral é o que a gente vai ver na semana que vem. Agora, o Tânia, ele continua e fala,
Outra coisa que vem dessas 3 klipot 100% impuras é quando um judeu ele fala ou pensa algo errado, quando ele peca em uma das 365 proibições da Torá ou suas ramificações, porque as proibições têm ramificações, naquele momento a vitalidade dele vem dessas três klipot atmeot. Naquele momento o judeu está vivendo com a vitalidade negativa. Quando um judeu ele comete um pecado da Torá, naquele momento a vitalidade dele é negativa, não é uma vitalidade santa. Não é uma vitalidade, porque uma vez que ele está fazendo algo que é contra a vontade divina, ou seja, ele está indo contra a anulação. Não estar anulado é uma coisa, mas você não só não se anular, mas você ir contra, então naquele momento a vitalidade dele não é positiva. Qualquer pecado. Se um judeu está fazendo idolatria, naquele momento a vitalidade dele é negativa. Se ele está falando mal de outra pessoa, naquele momento a vitalidade dele é negativa. Ele fez chuvá, arrependeu, trocou. E isso também, só entre parênteses, que a gente falou das nações do mundo, que tem a vitalidade negativa, então eles não tem como melhorar? Tem. Se um não-judeu, ele vive de acordo com as 7 leis universais, então a vitalidade dele é do que a gente vai ver na semana que vem. Que não é essas 3 klipot atmeot. Certo? Sim, sim. Então o que a gente viu hoje é que existem 3 klipot. Lembrando o que é klipá? Klipá é algo que oculta a divindade. Essas 3 fontes de coisas negativas e energia negativa que dá vitalidade para tudo que é negativo no mundo. E por isso que na aula passada a gente usou uma expressão que ele fala que o mundo está cheio disso, porque é a natureza humana não querer se anular. Não é normal uma pessoa querer se anular para Deus. Não é natural. A pessoa tem que trabalhar muito para isso. E tem que querer muito. Então por isso que automaticamente as pessoas vão vivendo. Certo? Mesmo uma pessoa muito correta, ele tem as vontades dele, e etc. Mas se Deus quiser, no capítulo 7, a gente vai começar a entender como se o mundo é todo ruim, como que a gente trabalha com ele? Como a gente consegue realmente ser pessoas boas e fazer mitzvah, tudo, se a gente falou que a maioria é negativa.